Olá pessoal, aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do curso de Cálculo Numérico. E hoje a gente chega ao nosso primeiro método numérico para a determinação de zeros de funções, que é o nosso método da bissecção, né? E hoje a gente vai explicá-lo para a gente entender como é que a gente utiliza ele para calcular o zero de alguma função, né? Só para a gente reforçar a ideia, né? A gente estuda os métodos numéricos para a determinação de zeros de funções pelo fato de que quando a gente utiliza algum método de determinação analítica, né, a gente tem uma equação matemática, né, inerente ao método, mas quando essa equação matemática se torna muito complexa ou é inviável determinar o zero da função, quando a equação matemática dela é muito complexa, né, ou inviável, no caso de zeros de funções reais não lineares ou de funções polinomiais com um grau muito elevado, por exemplo, se torna inviável a determinação do zero por métodos analíticos, né? Então, é por isso que a gente recorre aos nossos métodos numéricos, e um deles é o nosso método da bissecção. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que a raiz, que a raiz x igual a x0, que está no intervalo, que vai de A até B, no intervalo de A até B, pode ser estimada pela média aritmética do intervalo. Então, gente, matematicamente o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que você tem o intervalo que contém o zero da função procurada, né? O zero da função procurada, você vai estimar o seu xk, né, que é o seu zero da função, nada mais, nada menos do que pela média aritmética do intervalo. Quem é o seu intervalo? O seu intervalo vai de A até B, e a média aritmética dele é A mais B sobre 2. Né? Em que, essa é uma observação importante agora, em que essa raiz aqui deve obedecer a uma certa tolerância. Normalmente, a tolerância é módulo de f de xk ou do f da raiz que você está estimando. Ele deve ser inferior a uma determinada tolerância ou o módulo de b menos a deve ser inferior a uma determinada tolerância. Normalmente se utiliza uma dessas duas prerrogativas aqui, né? Uma dessas duas restrições para determinar o seu zero da função, da sua função real não linear. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estar utilizando esse método, resolvendo um exemplo para a gente entender como é que calcula esses xk's aqui, né? Em que esse seu xk é a sua estimativa do zero, né? Estimativa do zero. Em que esse seu xk é a estimativa do zero. E a gente vai mostrar aí como é que a gente
trabalha com isso aí, tá? Sempre lembrando, mais uma vez, não custa nada lembrar, que a gente tem sempre que obedecer a essa regrinha, né? Que f de A vezes f de B tem que ser inferior a zero para que a gente tenha com que esse intervalo aqui contenha a raiz da função, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos, espero que tenham gostado dessa aula. Caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. Para mais atualizações, você pode visitar o nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá também. E também você pode curtir a nossa página no Facebook. E eu desejo bons estudos para vocês, desejo que vocês fiquem bem e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!